Como fazer férias construtivas com ou sem filhos. Eu sei que tem famílias aí que estão com os filhos com notas baixas, estão preocupados com a recuperação e que isso pode estragar as férias. E tem famílias que os filhos já vão passar direto e já vão para as férias também. Independente se o seu filho vai passar direto ou se ele vai ficar de recuperação, ele vai precisar ter umas férias em algum momento. E é importante que elas sejam construtivas. E você, pai, você, mãe, tem que e pode ajudar ele a ter umas férias mais construtivas. Eu queria começar aqui contando um pouco sobre férias e como que as férias acho que podem trazer lembranças e memórias que são super importantes para o seu filho. A gente aprende nas férias, a gente pode aprender sobre novas culturas, pode conhecer novas pessoas, às vezes fazer grandes amigos que a gente nem esperava, que ficam amigos pela vida inteira, que você viaja, enfim, conhece pessoas, culturas, né? Enfim, tem outras coisas que acontecem. A minha mãe, por exemplo, tem um amigo que ela conheceu quando ela foi trabalhar na Inglaterra, não foi férias, mas foi um intercâmbio, e esse amigo dela é amigo dela até hoje, e eu fiquei na casa dele na França, que ele é francês, quando eu fui tirar minhas últimas férias. Então, são coisas que vão acontecendo que a gente nem percebe que acontecem. E aí eu queria convidar você para pensar em como que você planeja umas férias que sejam construtivas. Eu vou falar sobre os planos, com e sem filhos, vou falar um pouco sobre como que é essa aventura de tirar férias e como que você faz para que o seu filho absorva o máximo dessas férias. Mesmo o quê? Perdi a minha linha de raciocínio agora. Vou falar um pouco sobre antes, durante e depois das férias. O que você pode fazer antes, durante e depois das férias. A gente vai falar um pouco sobre planejamento e isso, sem dúvida nenhuma, eu aprendi com a minha mãe. Um dos jeitos de você fazer com que as férias dos seus filhos sejam construtivas é começando as férias antes mesmo de sair de férias. Eu aprendi com a minha mãe que a gente começa a viagem muito antes da viagem. Quando a gente começa a pesquisar, procurar por pessoas que já foram, procurar guias de viagem, inclusive guias de viagem tem milhares na casa da minha mãe, e é onde a gente procura informação porque tem alguém especialista que já foi fazer essas viagens e já fez um filtro do que é importante para você lá, que você pode ensinar para o seu filho. Eu vou falar um pouco primeiro sobre planejamento. Depois eu vou separar um pouquinho sobre como fazer férias com os seus filhos e férias sem os seus filhos, como que você pode organizar para ser sem, como que você pode organizar para ser com os seus filhos. O primeiro passo é você sentar com o seu marido, enfim, com quem vive com você, para decidir se essas férias vão ser com ou sem filhos. E se forem com os filhos, para que vocês planejem essas férias juntos. É importante você colocar ele para fazer parte um pouco desse planejamento. Acho que são importantes tanto os dois tipos de férias, com e sem filhos, e cada um deles tem as suas especificidades, os seus benefícios. Por exemplo, as férias com os filhos traz uma união familiar muito grande. Você pode viajar para lugares tanto para absorver mais cultura, para que eles aprendam sobre outros lugares, ou um momento de lazer, por exemplo, um hotel fazenda, onde vocês acabam tendo muito contato com outras pessoas, e aí ele acaba aprendendo uma habilidade nova, normalmente, às vezes um esporte, ele fica melhor no esporte, alguma coisa que ele está fazendo que pode ajudar muito ele a se desenvolver, a gente nem sabe. Por exemplo, as últimas, não foram férias, né? Tava a trabalho, mas eu fui para acampamento NR, por exemplo, e eu aprendi a andar slackline. Eu nem sei quando que eu vou usar, mas foi muito divertido. E quando você vai fazer as férias sem os seus filhos, também é muito importante para o casal, porque eu aprendi bastante com a Larissa, que fala sobre constelação familiar, que a ordem precisa ser mantida, ela é importante para que o sistema familiar funcione. Então é importante que mulher e marido tenham seus momentos juntos, porque essa ordem veio primeiro, o casal veio antes dos filhos, e a gente não pode esquecer disso quando a gente tem filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo aplicar isso quando tiver, né? E aí tudo isso também traz benefícios. Então o primeiro passo é falar sobre o planejamento. O que você, mãe, precisa fazer para ajudar nesse planejamento? Então, obviamente, eu falo para as mães que as mães têm tendência de pegar as coisas para elas, tentar fazer tudo sozinhas, e a ideia é que fique tudo, que você consiga dividir as responsabilidades com quem tem que ser dividido. Então você chama todo mundo que vai participar dessas férias para conversar sobre essas férias, o que é interessante para todo mundo. Então vai ser para um lugar cultural, vai ser para um lugar de lazer, o que vocês estão mais precisando agora?
Eu sei que tem os mais organizados já planejaram as suas férias, então se você quer ir para um lugar que é muito concorrido, é importante que você faça esse planejamento logo, né? Acampamentos de férias, por exemplo, já viraram de lote as vendas, então você, se for mandar o seu filho para um acampamento de férias, você já tem que comprar isso agora, fechar para que você garanta os melhores preços, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, quais são os objetivos? O primeiro passo, se você quiser anotar, o primeiro passo é você definir quais são os objetivos da sua viagem. Vai ser uma viagem de lazer? Cara, eu tenho milhares de lembranças de aprendizados em viagens de lazer, onde eu fui para hotéis fazenda, conheci várias pessoas, aprendi esportes novos, isso me ajudou a ter mais autoconfiança. Eram momentos onde eu conhecia pessoas e saía do meu círculo ali de amigos e, consequentemente, eu acabava podendo me descobrir como adolescente na época. E você proporcionar essa experiência para o seu filho, para sua filha, é algo muito rico, porque acontece muito deles estarem na escola e terem já o rótulo de eu sou o nerd, eu sou o bobo, eu sou o popular, né? Que esses rótulos eles acabam acontecendo, e quando ele chega lá é tudo de novo. Ninguém sabe quem ele é, então ele precisa desenvolver isso. É comum também que eles fiquem ansiosos, porque eles não conhecem todo mundo. Então pode ser que eles criem uma resistência no primeiro momento, mas na maioria das vezes, quando as crianças vão para algum lugar desse e têm essas experiências, eles chegam resistentes, não querem fazer amigos, logo depois isso passa um pouquinho, daqui a pouco você fala que vai embora e eles falam, não, vamos ficar. Então tudo isso é muito bacana. Quando você vai falar sobre uma viagem para conhecer um outro lugar, que lugar é esse? Aonde você conheceu esse lugar? Então, muitas vezes os pais levam os filhos, sei lá, para a Europa, para algum país na Europa, só que as crianças não conhecem nada de lá e eles acabam chegando e vendo museus que são chatos, obras de arte que eles não fazem sentido porque eles não conhecem nada. E o que os pais podem fazer é, por exemplo, a gente vai viajar para Inglaterra, vamos assistir Harry Potter. E tem vários pontos turísticos na Inglaterra com Harry Potter, por exemplo, onde você pode conhecer os castelos, os cafés, onde tudo foi gravado, né? Ou se você for para Nova Zelândia tem as cenas do Senhor dos Anéis. Então, se o seu filho gosta do Senhor dos Anéis, às vezes é um filme bacana para você assistir antes e se preparar para conhecer esse lugar. Nova York, Homem-Aranha, né? Você assiste o filme do Homem-Aranha e ele tem milhares de cenas gravadas em Nova York, e aí vai trazer um significado, vai trazer uma conexão para o seu filho e vai ser mais legal para ele estar lá. Ou, por exemplo, você pode ter uma viagem para adquirir uma habilidade nova. Vamos viajar para aprender inglês? Ou, por exemplo, você pode mandar o seu filho para fazer um intercâmbio. E antes de fazer um intercâmbio, é interessante que ele conheça um pouco mais o lugar. Quando eu fui para Vancouver, morei um mês ali, né, lá em Vancouver, no Canadá. Minha mãe insistiu muito para que eu comprasse um guia de viagens e levasse esse guia de viagens lá para a viagem, para que eu me planejasse para essa viagem. Ela comprou o guia de viagens para mim, eu dei uma folheada e não aproveitei metade porque eu não sabia viajar, né? Na época, eu achei, eu só queria sair, só queria ir para um outro lugar e não aproveitei. Mas muito tempo depois, quando eu fui viajar com meu primo para a França, a gente fez um mochilão na Europa, meu primo estava morando na França porque ele conseguiu uma bolsa na faculdade lá, e aí eu me planejei um pouco mais para a viagem, eu sabia já os pontos que eu queria conhecer e foi uma viagem muito bacana porque tenho várias lembranças, por exemplo, no Louvre, onde tem várias cenas do filme do Código da Vinci. E eu tava lá e falava, nossa, foi aqui que aconteceu. E aí eu vi aquele trânsito de Paris e falava, cara, não tem como ter tido aquelas perseguições de carro aqui. Não dá, né? Só se fosse, sei lá, domingo. E tudo isso você começa a criar conexões e aí os filmes fazem mais sentido e a viagem faz mais sentido por conta dos filmes. Ou mesmo livros. Tem muitos livros com histórias que se passam em lugares e às vezes você pode ler esse livro junto com o seu filho antes das férias. E na cabeça dele ele vai formar imagens, vai formar as ideias do que poderia ter acontecido ali. E quando ele chega para ver na realidade, ele vai confrontar a imaginação dele com a realidade. E aquilo vai construindo um pouco das coisas que ele pensa, vai ajudar na criatividade dele. Outra coisa que você pode ter é uma viagem para adquirir um esporte novo.
Você pode viajar, por exemplo, para o hemisfério norte, onde está frio, tem neve, você pode aprender a esquiar. Pode ser muito gostoso de você, talvez que nunca teve essa oportunidade de esquiar, não conheceu o esqui, não conheceu a neve, chega lá e aí você aprende isso com o seu filho. Então, ou se você já sabe, você pode ensinar algo para o seu filho. Tem outros tantos esportes, pode ser surf, não sei. Eu gosto muito de esportes diferentes e é uma experiência muito bacana. Eu, por exemplo, aprendi a andar de snowboard, meu pai tentou aprender comigo. Ele reclama até hoje do punho dele, que ele caiu e se machucou e não funcionou direito. Mas foi uma experiência assim incrível. Eu lembro de estar lá e ver o meu pai como aprendiz também foi muito importante para perceber que, mesmo com muitos anos de vida, sendo uma pessoa mais velha, eu ainda tenho coisas para aprender. E a gente percebe que a gente aprende coisas o tempo inteiro, a vida inteira. E hoje eu aprendo muito com os meus alunos, né? Porque eu sei que eles têm muita coisa para me ensinar também. E você pode aprender, você pode, deve e vai aprender coisas com seu filho. Então, que tal um esporte novo? Porque o esporte forma disciplina, o esporte ajuda você a perceber que é errando que você aprende, que você cai muito, independente do esporte que você vai fazer, para conseguir levantar e fazer o esporte com excelência. Então, são todas essas possibilidades que você precisa ter como claro qual que é o seu objetivo com essa viagem, né? E aí, aonde que você pode conseguir essas informações? Quais são as suas ferramentas disponíveis? As ferramentas disponíveis, óbvio, a internet aqui onde a gente está, tem vários Instagrams de viagem, vários blogs de viagem, recomendo vários, se você quiser, pode mandar um direct também. Nas livrarias, costumam ter sessões com guias de viagem que são muito interessantes. Muitas vezes, se você acha uma livraria com um bom vendedor, ele pode te ajudar muito sobre qual guia é melhor para qual lugar. Tem outro ponto também, você pode procurar as agências de viagens, e aí seja para você viajar com a sua família ou uma agência de intercâmbio para o seu filho ir viajar, mas mesmo se você procurar a agência costuma te passar tudo já pronto, né? Ela já tem um roteiro, já tem tudo pronto, ele tem os seus esqueminhos, os seus pacotes prontos, mas você tem que pesquisar um pouco mais sobre isso. E quando eu falo pesquisar um pouco mais, ir na livraria de novo, usar as referências da internet, então aproveitar todas as referências que você tem, mesmo se você procurar a agência, tá? Eu normalmente faço as minhas viagens por uma questão de economia, né? Porque hoje, enfim, a gente não tem esse poder, né? de aquisição, mas é muito bacana porque eu consigo aprender muito mais. Muitas vezes eu mudo as minhas férias porque eu queria ir para um lugar, mas a passagem estava mais barata para outro, né? Então isso também cria as férias às vezes inusitadas. Por exemplo, agora eu tive uma amiga da Larissa que casou na Alemanha, olha eu viajando, na França, e a gente foi para Portugal, porque ir para Portugal era mais barato, e a gente foi para Portugal e depois a gente fez um bate-volta no final de semana na França, em Portugal, eu tenho um amigo que mora lá. Então você procurou todas essas informações, essas ferramentas para construir a sua viagem. Tem uma outra ferramenta que é muito legal, que você pode contratar um professor particular de história, por exemplo, para falar sobre a história daquele país para você. A gente já fez isso aqui na PIB Educacional no passado e foi muito rico tudo aquilo que os pais e os alunos tiveram, principalmente porque nesse caso específico os pais estavam indo para a Espanha, a gente tinha um professor, o Julian, que hoje está cuidando mais do doutorado dele do que não está mais dando aula, mas o Julian foi dar aula principais sobre aquela região da Espanha, então tinha tudo a ver com a tese dele de mestrado ali, então foi uma aula muito rica, o pai, quem assistiu a essa aula específica, exclusiva, gostou muito. Então tá aí uma alternativa para você construir umas férias legais. E aí, vamos falar um pouquinho sobre férias, qual que é a diferença de férias com filhos e férias sem filhos. Independente das férias, você vai ter que se planejar. Sobre as férias com filhos, você pode ir para hotéis fazenda ou você pode planejar umas férias em algum outro país, em alguma outra cidade mesmo, você não precisa mudar de país, né? Em algum outro lugar, para que ele conheça outros lugares. E aí vocês têm que pesquisar sobre tudo isso, mas é importante que mesmo nessas férias com filhos, vocês planejem um momento do casal. Quando eu viajava pro hotel fazenda lá com meus pais, tinha sempre a noite de gala, né, que era um momento onde minha mãe e meu pai iam pro jantar e eu continuava lá brincando, porque os hotéis fazenda normalmente têm monitores, tem uma equipe de recreação que é muito bacana para cuidar das crianças, né? É quase um acampamento de férias, mas o acampamento de férias eu vou falar na parte com
férias sem os filhos, né? E eu falo dessa parte do casal ter um momento para si, porque é importante para que a gente lembre que essa relação existiu antes dos filhos, né? E depois que você planejou, você tem um dia ali nas suas férias com seus filhos, mesmo que é para vocês, que vocês vão fazer algo do casal. Isso já ajuda vocês a melhorarem o relacionamento. E vocês também mostram para os seus filhos o que é importante, né? Então, que lições vocês estão passando para os seus filhos, né? Isso ajuda eles a terem uma visão, pelo menos eu sou muito grato porque eu tenho essa visão dos meus pais, né? É importante você lembrar que seus filhos, ainda não, se não forem adultos, né? Eles têm uma percepção de tempo diferente. Então, vocês precisam ter um pouco mais de paciência se vocês forem fazer uma viagem para uma cidade, um outro lugar, um lugar novo. Então, você precisa saber que não vai dar para fazer tantos pontos turísticos quanto você faria se você estivesse sozinho, né? Muitas vezes eles têm que parar para comer várias vezes, né? Porque a criança, adolescente sente muita fome, porque eles estão em desenvolvimento. É importante lembrar também que o córtex pré-frontal, que é a parte de tomada de decisão e de entender tempo, ainda não está formada e está se formando. Então você precisa estimular isso, aproveitar para construir isso neles. Então, como é que você pode fazer? Você tem lá, você escolhe mais ou menos para onde que você quer ir, você pega as opções que seriam boas para você hoje e aí você deixa o seu filho decidir entre duas, porque assim você estimula a autonomia, você estimula ele a tomar o poder de decisão. Não recomendo você colocar crianças e adolescentes para planeje todas as suas férias, porque eles ainda não conseguem fazer isso, talvez seja exigir demais, mas com que eles tomem pequenas decisões que você já direcionou de uma certa maneira, vai ajudar muito a desenvolver a autonomia deles. E, sei lá, se você planejou ir para uma cidade com os seus filhos, uma cidade nova, hoje em dia a gente tem hostel, não é hotel, né? Hostel, H-O-S-T-L, em todas as cidades. Eu recomendo muito, se você não ficar num hostel, porque o hostel é uma coisa de albergue mais jovem, mas você passar em um hostel para pegar as informações de quais lugares são legais para os mais jovens. Então, talvez os seus filhos gostem mais, porque às vezes tem lá alguma atividade especial, mais radical, um esporte, alguma coisa que prenda mais os seus filhos. Então, eu recomendo muito, isso é uma experiência bacana, porque você pode também conhecer outras pessoas. Qual que é o benefício, o grande benefício das férias com os filhos? No final, vocês vão ter uma grande memória juntos. É bacana também você fazer álbuns de fotos, porque naquele momento que você está mais triste, você tem aquelas fotos ou num porta-retrato ou num álbum, fica fácil de você chegar em casa ali, olhar aquilo e trazer aquela sensação de felicidade para você, que ajuda você a ficar mais tranquilo em casa. Então, faça álbum, tire fotos, não deixe só no celular, é muito normal a gente deixar as fotos e as lembranças só no celular. Muitas vezes a gente perde o celular, os dados somem da internet. Os livros, então você tem que colocar os livros já antes para os seus filhos lerem e imaginarem os lugares que eles vão, ou assistirem as séries antes, vocês podem assistir juntos para que eles já comecem a criar as imagens e aí, quando eles chegarem lá eles falem, uau! Vou fazer um paralelo só. Hoje eu dei uma aula na iFly São Paulo e você pode pegar e ir na internet e ver vários vídeos das pessoas voando lá num túnel de vento. Mas todas as crianças, quando chegam lá, mesmo já tendo visto todos os vídeos, olham as pessoas voando e falam, uau! Tipo, a cara delas assim, ó, tipo, vendo aquilo ali acontecer na frente delas, vendo que é real. Então é muito diferente, né? Hoje a internet possibilita a gente fazer a viagem antes, mas na hora que você chegar lá, é a hora que você consolida a memória. Você fala, nossa, eu estive lá, eu vi aquela catedral que foi filmada no filme tal, ou eu fui na plataforma 3/4 do Harry Potter, né? Então tudo isso fica na memória e ninguém tira. E isso é um dos maiores benefícios de você fazer essas férias com seus filhos. Eu tenho ótimas lembranças das viagens com meus pais, tudo que eu aprendi, para onde eu fui. Isso ninguém tira de mim. É um conhecimento que não sai daqui. Agora eu vou falar sobre férias sem filhos. O que você faz para ter férias sem filhos? Porque a maior dificuldade é para onde que você manda os seus filhos para não ter as férias com eles. Eu tive muitas férias com as minhas avós também, com os meus tios também, mas tem uma outra opção, essa opção também é sempre muito legal, né? Mas às vezes os pais ficam meio sem jeito de mandar os filhos para ficar 1, 2 semanas, às vezes, na casa da avó. E uma opção que é muito legal, gente, é acampamento de férias. Eu fui muito para um acampamento de férias quando eu era mais novo, quando eu tinha 14, 15 anos ali, e foi uma das coisas que mais me ajudou a desenvolver a minha autonomia e o meu senso de liderança, porque os acampamentos eles criam situações para que as crianças desenvolvam isso.
e é muito natural. E eu tive recentemente contato com o pessoal do acampamento NR, que eu falo bastante, porque o que eu vi lá, eu não vi em nenhum outro lugar no mundo. O que eu vi eles proporcionarem uma inter-relação entre crianças de tantas idades diferentes que elas conseguiam se desligar do mundo lá fora. Primeiro porque no NR não pode levar celular. Então, até pode levar, mas eles não podem usar o celular lá na hora. E depois, porque depois desse desligamento do mundo externo, eles começam a experimentar o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, e eles começam a ter mais uma noção deles mesmos. Por exemplo, no NR ele pode escolher entre ir lá participar da banda, então ele pode aprender um instrumento musical, ele pode aprender um esporte novo, por exemplo, basquete, futebol, slackline, taco, sei lá, o que mais que tinha? Cara, é tanta coisa que é um absurdo, assim, de coisa pra fazer. Ele, nas atividades em grupo, ele aprende a trabalhar em grupo, ele vai entender quais são as habilidades dele. Então, tem atividades que são para pessoas que têm mais um raciocínio mais lógico, tem que pensar mais. Tem atividades que são para pessoas que têm que correr mais. Tem sempre as atividades sempre exercem a questão de desenvolver a liderança. Então, tudo isso vai dar ferramentas para os seus filhos que são, assim, de valor inimaginável. Eu posso falar que existia a minha vida antes de ir para o acampamento e depois de ir para o acampamento. Porque eu era do time onde as pessoas me classificavam lá como o nerd bobo, e eu tenho alguns amigos que falam que eu sou o nerd que deu certo, né? E quando eu fui para o acampamento foi quando eu vi que esse rótulo era de algumas pessoas daquele colégio onde eu estudava. E quando eu cheguei no acampamento eu podia ser quem eu quisesse. E isso fez com que eu meio que me libertasse e pudesse ser quem eu realmente sou. E desenvolveu minha autoconfiança, minha autoestima, e você pode ajudar o seu filho fazendo isso. Pode ser, assim, hoje eu comentei que eu quero o Peraltas, que eu sou muito grato a eles. Eu acho que eles não fazem mais atividades como eles faziam naquela época, mas eu tenho atividades como o NR, que eu vejo eles fazendo um trabalho fantástico de integração de crianças de várias culturas, várias idades, e isso é uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar, porque eu vi crianças de 14, 15 anos trocando ideias sobre o que era a terceira, quarta e quinta dimensão, sozinhos. Então, e aí, por conta dessa conversa, um deles foi pesquisar mais sobre isso depois quando voltou para casa. E às vezes a gente acaba descobrindo algo que vira uma linha de estudo que a gente nem sabe. Aquela criança não ia ter contato no grupo de amigos que ele tinha. Então isso que é muito bacana dos acampamentos de férias. Eu recomendo muito você poder proporcionar essa experiência para o seu filho. Outra experiência que também tem um valor assim, inimaginável seria um intercâmbio para aprender inglês, né? O intercâmbio também cria memórias que são incríveis. Eu, por exemplo, tenho amigas que eu criei numa viagem que eu fui para Vancouver. Eu fiquei lá um mês, acabei conhecendo brasileiros, né? Porque na época eu ainda não estava tão afim de aprender o inglês, mas ir para Vancouver foi o que fez o que eu querer aprender inglês. Então, minha mãe é professora de inglês, eu não gostava de inglês, eu odiava inglês, para ser bem mais exato. E depois que eu fui para Vancouver, quando eu vi que o pouco de inglês que eu sabia me proporcionou conversar e ter experiências que eu não teria se eu não soubesse inglês, me fez falar, poxa, isso aqui é tão legal. E eu comecei a prestar mais atenção nas séries, comecei a prestar mais atenção no inglês, e foi a partir daquele intercâmbio que eu comecei a querer aprender inglês. Eu nem queria aprender inglês antes. Então isso foi muito bacana do intercâmbio para mim, fora as amizades que eu tenho até hoje, que assim, isso não tem preço, são experiências. Gente, conheci a loja da Ferrari, que para mim na época era uma das coisas mais legais, porque eu entrei lá, aqui em São Paulo eu não conseguia ir, não lembro porquê. Lá eu cheguei lá, o cara me recebeu só porque eu era gringo, né? Então isso é muito legal. Eu fui numa fábrica de sorvete que tinha 218 sabores de sorvete. Então são lembranças. Eu fui para Seattle, que foi uma viagem de bate e volta, assim. Eu tinha 17 anos, na época. 17 anos. Foi entre o segundo e o terceiro colegial. E eu sozinho decidi, peguei um ônibus, fui para Seattle e tive uma experiência de assistir um jogo da NBA. Cara, que foi outro, assim, algo que não dá para descrever. E também a autonomia que eu desenvolvi lá, porque, puxa, Vancouver era uma cidade super segura, eu podia ir para onde eu quisesse. Então, essa experiência do intercâmbio foi algo que mudou a minha vida, sem dúvida nenhuma. E se você puder proporcionar isso para o seu filho, é muito legal. Então é um jeito de você dar uma experiência, umas férias construtivas para eles, e você ter umas férias sem os seus filhos. Então você pode planejar suas férias também sem eles. Pode ser até que seja aqui em São Paulo mesmo. Então você faz férias em São Paulo sem os filhos.
né? Tem tanto lugar legal que dá para conhecer, às vezes a gente não consegue porque a gente não tem quem deixar os filhos. Quando a gente manda os filhos para algum lugar, é muito importante que eles participem dessa construção. Então, eu decidi ir para os lugares que eu queria ir, né? Então, ninguém me obrigou a ir para o acampamento ou ir para o intercâmbio, mas isso você pode fazer com seu filho também. Fazer ele participar dessa construção das férias, para ele decidir se ele quer ir para o acampamento, se ele quer ir para o intercâmbio. Obviamente, você pode discutir com ele as questões orçamentárias, se você coloca um budget para que ele possa gastar nas férias dele. Então, isso também vai ajudar ele na educação financeira dele. Você pode conversar muito com ele sobre isso. Às vezes, os pais ficam muito aflitos dessas férias sem filhos, ficam com medo de, eu vou largar o meu filho aí. Não, se você planejar direitinho, se você pesquisar direitinho, você consegue proporcionar férias muito legais para os seus filhos, que eles vão ter lembranças e memórias para a vida inteira, e eles vão ser eternamente gratos a vocês por isso. E são coisas que hoje a gente não consegue prever, mas mais para frente vão ter muito valor para ele, sendo férias com os seus filhos ou férias sem os seus filhos. Eu tenho certeza que se você dedicar energia, atenção e envolver mais pessoas nesse processo, o único resultado possível são lembranças para a vida inteira.